Temos aqui a nossa primeira aula de gestão da produção. Gestão da produção é a disciplina que estuda a indústria. Para fazer uma disciplina aqui bem completa, bem dinâmica, eu gosto de dividir ela em três partes. A parte histórica, onde nós estudamos como que a indústria surgiu no mundo, como ela evoluiu até chegar aos dias de hoje, como que a indústria surgiu no Brasil, quais foram os problemas da implantação da indústria no Brasil, como ela está hoje. Isso eu chamo de história, que é a parte da história industrial. Depois eu divido aqui, como bom economista, eu divido a indústria de duas formas para estudá-las, de forma macro e de forma micro. Macroeconômica eu vou estudar o que diferencia uma indústria, como que é a indústria na Ásia, como que é a indústria nos Estados Unidos. A parte macroeconômica, por que as indústrias brasileiras não conseguem competir com uma indústria chinesa, o que diferencia as indústrias asiáticas das indústrias brasileiras. Eu chamo então de parte macroindustrial. E depois nós vamos para a parte microindustrial. São os problemas do dia a dia da indústria, ou seja, de como a indústria tem que ser gerida, tem que ser administrada. Então nós dividimos em parte histórica, parte macro e parte micro da indústria. Vamos começar hoje pela parte histórica. A parte histórica da industrialização é bem interessante, porque a gente costuma achar que a indústria sempre existiu desde quando existiu a humanidade. Isso não é verdade. A indústria ela é relativamente nova na história da humanidade. A humanidade começou a escrever sua história aproximadamente 6.000 anos atrás, né? 4.000 anos lá na Mesopotâmia, né? Mas a história da indústria ela é bem mais recente, no máximo 300 e poucos anos. A indústria ela vai surgir ali aproximadamente em 1750 lá na Inglaterra, no que a gente vai chamar de Revolução Industrial. E aí eu preciso que vocês notem o porquê de chamar Revolução Industrial. Revolução acontece na história quando a gente muda a forma de viver das pessoas. E a Revolução Industrial ela vai mudar a forma de viver das pessoas. E não vai ter só uma Revolução Industrial. Vai ter uma, duas, três, quatro revoluções industriais. E cada vez que a indústria mudar, ela vai mudar a forma de viver das pessoas também. Olha só como que a indústria é importante. Ela muda a forma de viver das pessoas conforme ela mudou. Então ela se chama revolução porque ela mudou a forma de viver das pessoas. E industrial porque surgiu uma indústria. Antes da indústria, como tudo era produzido? Era produzido de forma artesanal. O trabalhador era o artesão, que tinha o domínio da produção do início ao fim. Ele pegava lá o sapato, ele fazia a parte de madeira, ele pintava, ele pegava o couro, esticava, secava, colocava o couro no molde, colocava ali na madeira, depois ele colocava ali numa embalagem e vendia. Então o trabalhador ele tinha acesso aos meios de produção. E a indústria surge ali conforme vai surgindo o capitalismo. E no capitalismo você tem uma característica desse sistema. Ele separa o trabalhador do meio de produção. Ou seja, o trabalhador ele não tem as condições de realizar o seu trabalho. Lá o artesão tinha todas as máquinas, tinha matéria-prima, tinha tudo que ele precisava para produzir. No sistema capitalista e nas indústrias, quem trabalha não é o dono das ferramentas de produção. O cara que trabalha numa indústria, ele não é dono do carro, ele não é dono da máquina que produz o carro, ele não é dono da ferramenta que coloca a porta, da ferramenta que pinta. Não, ele não é o dono, ele só vende a sua força de trabalho. Então no capitalismo o trabalhador vende a força de trabalho. Todos os instrumentos de produção, eles são do capitalista, que é o dono da indústria. Então a indústria ela serviu para separar o trabalhador dos meios de produção. Tá? Isso é uma característica do capitalismo, uma característica da Revolução Industrial. As revoluções industriais, elas têm duas características principais, o que vai diferenciar a primeira, da segunda, da terceira, da quarta Revolução Industrial. Conforme vai acontecendo cada uma dessas revoluções industriais que eu citei, acontece que vai ter uma substituição da mão de obra humana pela máquina. Essa é uma característica das revoluções industriais. À medida que a Revolução Industrial se intensifica, ela vai substituindo a mão de obra pela máquina, porque vai tendo novas tecnologias, as tecnologias vêm substituindo o trabalhador. Isso aconteceu lá na primeira Revolução Industrial e vem acontecendo na segunda, na terceira e principalmente agora na quarta
que depois nós vamos estudar bem ela, porque que ela está substituindo mão de obra que a gente achava algumas décadas atrás que a tecnologia demoraria séculos para substituir e vai substituir em algumas décadas. Tá? Outra característica das revoluções industriais é que as revoluções industriais elas intensificaram a divisão do trabalho. Divisão do trabalho essa que foi criada teoricamente por Adam Smith, que ele dizia que se um trabalhador pegasse lá, ao invés de ter 10 trabalhadores, cada um produzindo um alfinete do início ao fim, você poderia ter 10 trabalhadores, um ia afiar a ponta, o outro ia cortar o arame, o outro ia colocar a cabeça do arame, o outro ia pintar, o outro ia colocar numa caixinha e o outro ia ser especializado em vender, o outro em contas a pagar. Toda essa divisão do trabalho que nós conhecemos hoje e que é comum para nós, no nosso dia a dia profissional, não existia antes. E foi Adam Smith que foi o pai dessa criação da questão da divisão do trabalho. Ele vai ter até um livro, né, Riqueza das Nações e as suas causas, onde ele vai escrever sobre a importância da divisão do trabalho. E à medida que as revoluções industriais forem acontecendo, elas vão aumentando a divisão do trabalho. Então, se você for trabalhar aí como indústria, você já pode ter aí como no seu esboço profissional, no seu projeto de carreira profissional, se especializar cada vez mais. Hoje você é especialista na gestão de indústrias de carro. Daqui um pouco a indústria de carro vai precisar que você seja especialista na gestão de carros de luxo. Daqui um pouco ela vai pedir que você seja especialista na gestão de carros de luxo na questão do marketing. Depois ela vai pedir que você seja especialista na gestão de carros de luxo no marketing para eventos esportivos. Ou seja, cada vez mais exige-se que o trabalhador fique mais especialista do que ele era. Ou seja, a especialização do trabalho ela vai aumentando. Eu falei para vocês que existiram 4 revoluções industriais. Vou falar com vocês aqui sobre as 2 primeiras. Tá? A primeira revolução industrial ela vai acontecer no século XVIII. Para que os meus alunos não fiquem perdidos, eu gosto sempre de colocar uma data. Então vamos colocar aí a metade do século XVIII, que seria 1750. Tá? Então a primeira revolução industrial vai acontecer em 1750. Ela vai ter como característica a criação da indústria, porque antes não existia indústria. Existiam o quê? Os artesãos, que eles produziam um sapato do início ao fim, uma roupa do início ao fim, uma cadeira do início ao fim. Aí você vai ter a criação da indústria, que agora você tem um dono da indústria, que é dono do prédio, que é dono das máquinas, que é dono da ferramenta, e ele vai contratar vários ex-artesãos, né? Cada um para produzir uma parte da produção agora. Um vai produzir a parte de madeira, o outro molde, o outro couro, o outro pinta. Cada um vai fazer uma função. Então você tem a criação da indústria. A primeira revolução industrial, o ato mais revolucionário dela é a criação da própria indústria. Tá? Isso vai acontecer aproximadamente em 1750, aonde? Na Inglaterra. Então a Inglaterra ela vai ser a pioneira, tá? Ela vai ser a pioneira na industrialização. Só a título de curiosidade, para aprofundar um pouco, por que a Inglaterra foi a primeira? Tá? E isso tem muito a ver com o livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que ele fala sobre a importância para a indústria de ter uma logística boa, de ter um transporte muito bom para você aumentar o raio de alcance da indústria. E a Inglaterra tinha isso. A Inglaterra em 1750 era a nação com a melhor frota marítima do mundo. Tá? E a Inglaterra tinha feito o que também? Ela tinha feito a lei do cercamento. A lei do cercamento foi fazer com que no campo houvessem donos que explorassem as terras, não mais deixassem as terras para os servos produzirem como era comum na Idade Média. E aí agora você vai ter o cercamento que vai expulsar vários servos das suas terras que vão para a cidade. Indo para a cidade vai ser mão de obra barata para as indústrias que estavam começando a surgir. E aí essas indústrias estavam começando a surgir em toda a Europa. Mas aonde você tinha a melhor logística? Na Inglaterra. Tá? Lá você tinha a melhor frota marítima para levar o produto dessa indústria para todo o mundo. E onde você tinha mais mão de obra barata? Porque já tinha feito a lei de cercamento? Na Inglaterra. Então a Inglaterra, por esses 2 fatores, talvez outros mais, né? Mas principalmente esses 2, ela vai ser o primeiro país a ter a primeira revolução industrial, que vai acontecer somente na Inglaterra.
Em outros países você tem até uma ou outra indústria surgindo ali, mas como revolução mesmo, surgindo em grande escala, você vai ter somente na Inglaterra. Tá? E aí a Inglaterra vai desenvolver o que como tecnologia? Porque toda revolução industrial ela vai ter novas tecnologias. Tá? A primeira revolução industrial ela vai ter como característica dela as máquinas a vapor, incluindo aí até os barcos a vapor também. Tá? E as máquinas a vapor elas não dependiam mais totalmente da força humana. Então eram máquinas com forças sobre-humanas, ou seja, acima da capacidade humana. Tá? Essas máquinas elas podiam funcionar 24 horas por dia, então elas tinham uma produção muito maior do que a capacidade humana, que não é de produzir 24 horas por dia. Outra revolução tecnológica da primeira revolução industrial foi o uso do carvão como fonte de energia. Até então toda fonte de energia era humana ou animal. E aí na primeira revolução industrial você vai ter o uso do carvão. E olha só que interessante, a Inglaterra era um país que tinha bastante minas de carvão. E aí o tempo vai passando, a Inglaterra continua desenvolvendo a sua indústria, até que no século XIX, vamos colocar uma data aqui, 1850, você vai ter a segunda revolução industrial. Na segunda revolução industrial você vai substituir mais ainda a mão de obra humana pela tecnologia, e aí você tem também a questão geográfica. Agora não vai ser só a Inglaterra que vai participar da Revolução Industrial. Agora você vai ter também a França, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão, que vão correr atrás da Inglaterra e vão tentar fazer a primeira e a segunda Revolução Industrial ao mesmo tempo. E conseguem, tá? Porque esses nomes que eu citei para vocês, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, são aqueles que conseguem. Chegam atrasados na disputa, mas conseguem acompanhar o seu coleguinha ali, a coleguinha, né, a Inglaterra, e consegue disputar o mercado econômico, o mercado consumidor no mundo com as indústrias inglesas. E aí, quais são as novas tecnologias que vão surgir na segunda revolução industrial, que vai mudar a forma de viver da sociedade? Lembra disso? Quando eu falo segunda revolução industrial, eu estou falando que a segunda revolução industrial mudou a forma de viver das pessoas em relação à primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, o que vai mudar a forma de viver das pessoas vão ser, primeiro, os trens, tá? Que vão levar mercadorias do ponto de vista terrestre muito mais longe por um custo muito mais barato, e vão levar trabalhadores, consumidores, turistas também a locais mais longe. Então você tem a criação das ferrovias. Segunda criação que você tem também nessa época, energia elétrica. Tá? A energia elétrica vai propiciar que fábricas pudessem funcionar agora à noite. Antes não podia, você tinha máquina que funcionava 24 horas, mas você não conseguia produzir todo o tempo. Por quê? Porque à noite ficava escuro, e aí você tinha só as lamparinas, que eram caras, ineficientes, não iluminavam tão bem, e aí você não conseguia fazer a produção à noite. Então a energia elétrica ela vai mudar a forma de produzir das indústrias. Depois você vai ter o que também mais? A substituição do ferro pelo aço. E aí você vai conseguir fazer trilhos para trens mais eficientes, pontes mais eficientes e mais duráveis. Você vai conseguir fazer grandes arranha-céus, que antes não eram possíveis porque o ferro não permitia essa estrutura. E você tem também uma quarta tecnologia que muda muito a forma de viver das pessoas, que é o carro. Porque notem, o cavalo, ele não, que era o meio de transporte anterior, o cavalo ele não é produzido industrialmente, concorda comigo? Ele é produzido do ponto de vista do setor primário, lá na agricultura e pecuária, correto? Então ele é produzido lá. Aí lá você tem a criação de cavalos, você tem a criação de cavalos específicos para corrida, para transporte, e por aí vai. Então o cavalo ele não é produzido industrialmente, e ele transportava as pessoas. Agora você tem a criação do carro, tá? Que vai ser produzido aonde? Na indústria. Então a forma de se locomover agora são o quê? Barcos a vapor, produzido aonde? Nas indústrias. Carro, produzido aonde? Nas indústrias. Ferrovias, produzido aonde? Nas indústrias. Então toda a forma de se locomover das pessoas agora são produzidas nas indústrias. Mesmo que você ande a pé, você vai andar com o sapato que é produzido na indústria. Então a indústria agora dominou a forma de locomover, de se transportar do ser humano. No próximo vídeo eu vou falar sobre a terceira e a quarta revolução industrial, e eu só vou dividir aqui para não ficar muito longo a aula, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar no comentário, tá bom? Aguardo vocês até na segunda parte. Tchau, tchau!